no culto da noite, nós vamos encerrar essa série de reflexões que nós temos feito aqui sobre o que eu estou chamando de terapia de Deus no coração humano, de que maneira Deus trabalha com os nossos abatimentos, com nossas tristezas, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades. Nós temos visto como é que isso tem acontecido com os personagens bíblicos, desde Abraão e passando por alguns personagens que conhecemos bem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E temos focalizado essa maneira muito peculiar de Deus trabalhar no coração da gente. De que maneira Ele vai operando com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia. E a gente tem aprendido também que o fato de nós termos fé e nós andarmos em comunhão com Deus e andarmos nos caminhos do Senhor, isso não nos faz diferentes de ninguém no que se refere às atribulações da vida, aos embates da vida, às dificuldades da vida, às adversidades da vida. Nós não somos diferentes de ninguém no que se refere a isso. Sofrimento pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer fé, de qualquer experiência religiosa, de qualquer comunhão que tenha com Deus. Qualquer pessoa pode ficar doente, pode ficar fisicamente doente, pode ficar mentalmente doente, pode ter problemas na família, pode ter um casamento que não deu certo, pode ter um relacionamento que traz problemas e preocupações. O fato de nós estarmos andando nos caminhos do Senhor, e esse tem sido o principal mote que nós temos visto aqui, não é uma blindagem. Ter experiência de fé não é uma blindagem contra sofrimento. Não é uma garantia de que a gente nunca vai ter problema, de que a gente nunca vai passar uma aflição braba, de que a gente nunca vai viver uma angústia terrível. Porque a gente vê que tudo isso acontecia com os personagens bíblicos, com aqueles que mais comunhão tinham com Deus, aqueles que mais conseguiam algumas vitórias no Senhor, como Elias, por exemplo. Elias num dia conseguiu uma grande vitória lá, mostrando para os profetas de Baal que Deus era o Senhor absoluto. Dias depois ele estava enfurnado numa caverna, em depressão, querendo morrer. Então nada disso é garantia de que a gente não vá passar situações de adversidade. A diferença que há é a maneira como a gente reage, a maneira como a gente vê essas coisas, a maneira como a gente caminha no meio dessas adversidades. É aí que está a diferença. A diferença não está no fato de também enfrentarmos problemas. A diferença está na maneira como nós lidamos com esses problemas, como lidamos com essas adversidades, como trabalhamos com elas e, muito especialmente, como é que Deus trabalha com nossas vidas através dessas adversidades. Entre as questões que podem nos abater, e a gente já viu aqui várias delas, vários motivos de abatimento que a gente pode ter, entre os motivos que nos levam a abatimento espiritual, a um desencanto espiritual, a um desencanto emocional, a um desânimo emocional muito forte, existem o que eu chamaria aqui de fracassos que acontecem na nossa vida. Todos nós estamos suscetíveis a fracassos. O que é que eu estou chamando de fracasso? Eu estou chamando de fracasso uma coisa que a gente idealiza, que a gente sonha, que a gente quer, que a gente busca e não dá certo. Algo que a gente investe, que a gente gasta tempo, que a gente acredita de todo o coração, que a gente coloca a alma, que a gente coloca a mente, que a gente coloca tempo e não dá certo. Alguma coisa sai errada e não dá certo. E aí nasce no coração da gente um profundo sentimento de frustração, em que a gente olha para trás e começa a contar quanto tempo a gente gastou naquilo, quantas vezes nós nos empenhamos,
quanto esforço nós gastamos naquilo, como nós acreditamos naquilo de todo o coração, de toda a alma, achando que era aquilo mesmo e que aquilo ia dar certo, e não deu. Isso traz um inevitável sentimento de frustração, de perda de tempo, de sentido na vida. Aí cria-se um caos interior, um caos dentro da gente, que a gente começa a questionar uma série de coisas. Desde que se Deus realmente está dando atenção a gente, desde que se Deus está ouvindo nossas orações, até o fato de se nós realmente estamos andando no caminho certo, se nós realmente estamos enxergando a coisa como deveríamos enxergar. Tudo isso a gente questiona. São os momentos de frustração e de fracasso. Todos nós estamos suscetíveis a ver sonhos que não se realizam, a ver projetos que se frustram, a ver investimentos que vão água abaixo. Todos nós. Porque somos humanos e fazemos parte da vida humana. E como eu disse, a diferença é como nós lidamos com isso. E mais do que isso ainda, a diferença está em como Deus trabalha com a gente para que a gente possa superar esses momentos. Porque os momentos de frustração e de fracasso tem o grande risco da gente ficar ali chorando, murmurando, arrasados e encalhados. Tem muita gente que encalha no momento de fracasso como se aquilo fosse a vida inteira. Por que uma pessoa se mata? Todo suicida dá cabo da sua vida porque ele reduz a vida inteira àquele momento que ele está vivendo. E a gente às vezes encalha numa coisa dessa e julga tudo à luz daquele episódio. Quando a vida não é apenas aquele episódio. A vida não é apenas aquele momento. Assim como uma cachoeira não é a paisagem toda, assim como a árvore não é uma paisagem toda, assim como a rocha e a montanha não é uma paisagem toda, a paisagem é o conjunto das coisas. E quando a gente tem essa visão fragmentada da vida, quando a gente reduz a vida toda a um fragmento apenas, a um episódio, a um período, a uma fase, a uma crise, e acha que tudo termina ali, e que tudo está reduzido ali, aí a gente perde realmente qualquer tipo de esperança. E a gente se afunda num sem sentido total. E exatamente essa é a diferença de quando Deus trabalha no nosso coração, porque embora todos estejamos suscetíveis a momentos de frustração, de fracasso, nós temos um Deus que está nos conduzindo, e quando Ele trabalha no nosso coração, Ele não nos deixa ficar encalhados no momento de frustração e de fracasso, mas Ele nos ajuda a superar aquilo e a continuar caminhando. Ele nos mostra que a vida não se reduz àquele episódio, nem àquele momento e nem àquela fase. Que a vida é muito maior do que aquilo. E talvez o maior exemplo que nós tenhamos disso no corpo apostólico de Jesus Cristo, e eu fiz questão de ver alguém do corpo apostólico justamente para mostrar para vocês, que era alguém que convivia com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, comia com Jesus, ouvia Jesus, estava todo dia com Jesus físico, presente ali fisicamente. Não é como a gente, não. A gente tem o Espírito de Deus na gente, que faz com que nós sintamos a presença do Senhor Jesus conosco, mas Ele não é mais uma presença física. Nós não o tocamos, nós não o ouvimos, nem nós olhamos seus olhos, mas aquele homem o tocava, o ouvia e olhava seus olhos. E mesmo assim aconteceu com ele o que aconteceu. Ele fazia parte de um grupo seleto de 12, convivendo diuturnamente com Jesus, e mesmo assim ele teve que enfrentar uma grande frustração e um grande fracasso na sua vida. Que dirá de nós, que vivemos pela fé? Não vemos Jesus, não tocamos Jesus, não ouvimos Jesus, não olhamos os olhos de Jesus. Todo o nosso relacionamento com Ele é pela fé, só pela fé. Então, se com Ele aconteceu isso, conosco também pode acontecer muito mais. Nós, os que vivemos só pela fé.
Mas mesmo assim, com ele passando aquele momento difícil, de grande frustração e fracasso, Deus operou na sua vida, fez a terapia que ele precisava fazer, e ele se levantou e superou aquele momento. Eu estou me referindo ao apóstolo Pedro, e nós vamos tratar aqui em dois momentos do que aconteceu com Pedro. Primeiro eu quero fazer uma menção sobre o processo do fracasso, o que é que levou Pedro àquele fracasso, o que levou Pedro àquela frustração, e depois o caminho inverso, o caminho da restauração, como é que Jesus restaura Pedro e tira Pedro daquele buraco de frustração e fracasso em que ele se meteu, e vem trazendo Pedro de novo para que ele supere aquilo e para que ele retome a sua vida. Porque a questão toda é essa. Viver não é o mais importante não, gente. Viver não é o mais importante. O mais importante é retomar a vida. Viver, qualquer um pode viver. Uma planta vive. Um cachorro vive. Um besouro vive. Uma samambaia vive. Uma ameba vive. O mosquito da febre amarela vive. Essa turma está toda vivendo. Nós vivemos. Viver qualquer um pode. Respirar, se mover, se alimentar, qualquer um pode. Mas nem todos conseguem retomar a vida. Nem todos conseguem continuar caminhando. E o desafio que nos é posto nessa experiência do apóstolo Pedro é: mais do que passar pela vida, importa que nós aprendamos a retomar a vida, a recomeçar a vida, a dar prosseguimento à vida nesses momentos de fracasso e frustração que passamos. Então eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 22, que é o texto que nos descreve esse processo do fracasso de Pedro. Diz assim o verso 54: Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. O que me impressiona aqui são esses horários aqui, tá? Porque a gente faz uma bobagem, aí dá um tempo pra gente, a gente pensa e vê a bobagem que fez. Tempo é ótimo para mostrar a bobagem que a gente fez. Entre uma negação e outra, Pedro foi tendo um tempo. Entre a segunda e a terceira negação, diz aqui que passou 1 hora. Era para Pedro ter pensado o seguinte: gente, já fiz 2 bobagens aqui, eu vou evitar fazer a terceira. Mas 1 hora depois ele fez a mesma coisa. 1 hora depois veio alguém e disse para ele: Você também o seguia, e ele nem faço ideia de quem ele seja. E aí no verso 61 a gente diz: O Senhor, Jesus estava naquela hora sendo conduzido ao pretório, o Senhor preso, algemado, sendo conduzido pelos soldados, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou. E essa é a expressão que só Lucas usa. Os outros evangelistas dizem que Pedro apenas chorou. Lucas coloca esse advérbio de modo aí. Ele chorou amargamente. Choro amargo, doído, daquele de soluçar, de perder o ar. Amargo, profundo, vindo da profundeza das almas. Foi assim que Pedro chorou. Vejam bem que o processo da frustração de Pedro, vejam bem que o processo do fracasso de Pedro, ele aparece aqui muito claro. O que ajudou Pedro a chegar naquele buraco que ele chegou? O que é que fez com que ele se descuidasse e fosse parar ali onde parou?
A primeira coisa que o texto faz questão de dizer é que enquanto Jesus ia sendo preso, Pedro o seguia de longe. É a primeira descrição desse episódio que nós temos em Lucas. Já envergonhado, intimidado, constrangido pela situação de ver seu mestre preso, envergonhado, ele o seguia de longe. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: grande parte dos nossos fracassos e das nossas frustrações vem justamente do fato de que nós mantemos uma distância crítica de Jesus. A gente tem uma postura muito religiosa, a gente tem uma postura muito litúrgica, a gente tem uma postura muito ritualista, mas não há identificação com Cristo. A gente pode se identificar com a comunidade, a gente se identifica com a igreja, a gente se identifica com aquela proposta de vida que a comunidade tem, a gente se identifica com aquele tipo de comunhão que existe ali, a gente se identifica com os ensinos morais que a comunidade dá, a gente se identifica com uma série de coisas que estão no entorno da pessoa de Jesus, mas que não são a pessoa de Jesus. Nós não somos chamados para seguir a igreja de Cristo. Nós somos chamados para seguir o Cristo da igreja. Essa é a diferença. Eu não posso estar muito envolvido na igreja de Cristo e ao mesmo tempo estar seguindo Cristo de longe. Eu não posso ter comunhão com as pessoas da igreja de Cristo e ao mesmo tempo estar seguindo Cristo numa comunhão distanciada dele. Eu não posso participar dos cultos da comunidade de Cristo e ao mesmo tempo a minha vida não estar devidamente perto de Jesus para que com minha vida eu o cultue. Eu não posso participar dos momentos de reflexão da comunidade de Cristo sem que eu pessoalmente não esteja refletindo sobre a palavra e aprendendo pessoalmente com Jesus. Talvez um dos primeiros grandes motivos que levou Pedro àquele fracasso, aquela derrota, aquela frustração foi o fato de que ele estava muito envolvido com o corpo apostólico. Muito envolvido com a ideia, muito envolvido com a proposta, mas não estava envolvido com Jesus. Seguia-o de longe. E quando nós não estamos seguindo Jesus devidamente perto dele, envolvidos com ele, em comunhão com ele, devidamente envolvidos com a pessoa dele. É a pessoa de Jesus que deve estar no centro da nossa vida e não os entornos de Jesus. A segunda coisa que a gente percebe aqui, o texto diz que Pedro se aproximou lá do pátio e ali havia fogo aceso no meio do pátio e se sentaram ao redor. Vejam, Pedro olhava para o fogo. Havia chama do lado de fora, mas não havia chama do lado de dentro. O coração de Pedro estava frio. O coração de Pedro estava cheio de medo. O coração de Pedro estava cheio de insegurança. O coração de Pedro estava cheio de confusão. O coração de Pedro estava insensível. O coração de Pedro estava distante. A chama havia do lado de fora, mas não havia chama do lado de dentro. Não adianta ter chama no culto. Não adianta ter fogo na igreja. Não adianta ser uma programação legal se não houver chama por dentro. A chama não é para ficar do lado de fora, não é o culto fervoroso, não é o show entusiástico. A chama tem que arder por dentro, o fogo tem que estar dentro de mim. A chama tem que estar dentro do meu coração. É isso que faz a diferença, porque se eu vou apenas para ver o fogo,
apenas para ver a chama, e fico ao redor da chama, e fico ao redor do fogo, eu vou sair de lá e vou voltar para o meu vazio, insensível, frio, porque dentro de mim não há chama, porque dentro de mim não há fogo. E Pedro foi parar ali porque havia chama para o lado de dentro, mas não havia chama para o lado, havia chama para o lado de fora, mas não havia chama para o lado de dentro. Ele participava, cantava, se entusiasmava, gostava, era fogo puro caindo ali, mas só para o lado de fora. E o fogo não tem que cair para o lado de fora. O fogo tem que cair para o lado de dentro. A chama não tem que estar acesa para o lado de fora. A chama tem que estar acesa para o lado de dentro. Senão continua a mesma coisa. Senão é só um show. Show pirotécnico. Show pirotécnico tipo esse da Boate Kiss, que só mata. Show pirotécnico, fogo para o lado de fora, às vezes só mata. E foi o que aconteceu ali naquela boate. Jogaram fogo no teto. Fogo tinha, chama tinha, muita. O ambiente estava quente, a beça, mas todo mundo morrendo. Mas todo mundo morrendo. Então não basta ter a chama para o lado de fora, tem que ter a chama para o lado de dentro. É isso que faz a diferença. A terceira coisa que esse texto nos mostra no processo do fracasso de Pedro foi que deixou bem claro para Pedro, e deve deixar bem claro para a gente tem que ter uma visão muito clara disso, de que nem sempre as nossas reações correspondem às nossas intenções. Pouco antes, enquanto estavam comemorando a Páscoa, e Jesus disse: olha, isso aqui eu vou dar meu corpo, e isso aqui eu vou dar meu sangue. Pedro disse: nós morreremos contigo. Era a intenção de Pedro. Intenção bonita, aliás. Porque falar é fácil. Falar é muito fácil. A gente fala um monte de coisas com muita facilidade. A gente canta um monte de coisas com muita facilidade. A gente dança um monte de coisas com muita facilidade. Isso é fácil. Mas ali, naquele momento, Jesus virou para Pedro e disse: o que vai acontecer mesmo, apesar da sua intenção, é que você vai me negar 3 vezes. Porque as nossas reações nem sempre correspondem às nossas intenções. Às vezes a gente planeja uma coisa, quer uma coisa, mas na realidade, com o pé no chão, diante do que realmente é, a gente reage completamente diferente. Por quê? Porque a intenção de Pedro estava ligada à emoção de Pedro. E as nossas intenções, ligadas só às nossas emoções, é isso aqui. Dá nisso. Muito emocionados, a gente promete um monte de coisa. Muito emocionados, a gente acha que vai fazer um monte de coisas. Tremendamente emocionado, eu acho que posso salvar o mundo. Até que eu tomo um banho de realidade. E aí a minha intenção, que estava só ligada à emoção do momento, aquilo acaba, não dá em nada. As intenções só ligadas à emoção do momento não dão em nada. Aí Jesus Cristo chama Pedro à realidade e diz: olha, Pedro, você está muito emocionadinho, você está vibrando, está muito ardoroso, eu vou botar você com o pé no chão um pouquinho. Como isso faz parte só da sua emoção e não faz parte de uma decisão mental correta, de uma decisão interior correta, não vai dar certo. Porque o que dá certo nas nossas intenções não são as intenções ligadas às emoções. O que dá certo nas nossas intenções são as nossas intenções ligadas à razão, ao poder de decidir, a eu decidir, em cima de elementos concretos, em que eu peso prós e contras, em que eu analiso, eu uso o poder de reflexão que Deus me deu, e uso esse poder de reflexão para fazer uma avaliação da realidade, para fazer uma avaliação de mim mesmo,
E aí sim eu posso ter intenções e até fazer planos, mas que não estejam só na minha emoção. Vocês sabem que meu avô morreu em 1982, pai do papai. Meu avô, pai de meu pai, morreu em 82, no mesmo dia do casamento da minha prima, 3 horas antes do casamento. Estava a família toda lá para o casamento, aí meu avô passou mal, foi levado para o hospital. E aí meu pai me confidenciou que meu avô tinha morrido e disse, olha, eu não vou falar para ninguém, porque não adianta falar para ninguém, deixa a festa continuar, a gente só diz que ele está no hospital, e aí no dia seguinte a gente avisa a família depois que tiver passado a festa, o casamento, que não adianta estragar nada agora. E aí foi isso, depois do casamento eu fui com meu pai para o hospital, ficamos eu e meu pai ali com o corpo do meu avô no necrotério do hospital. Foi até um momento gostoso, que meu pai foi recordando as coisas da infância dele, recordando coisas do meu avô. Aí criou-se um elo ali entre os três, meu avô, meu pai e eu ali naquele momento, muito gostoso, muito interessante. E aí na manhã seguinte foram avisando a família. A minha avó, reagindo emocionalmente, ficava dizendo para todo mundo, eu vou vender esse apartamento, não quero mais entrar nesse apartamento, não quero mais ver esse apartamento, que a minha vida com seu avô foi aqui dentro a vida toda, e eu vou vender esse negócio, eu não quero mais ver esse negócio. E aí meu pai falando para ela, mãe, calma, não se toma nenhuma decisão na emoção, espera um pouquinho, deixa passar esse momento. Não, eu quero vender, quero vender. Aí passou coisa de mais ou menos uns 10 dias, a gente ficou lá com ela durante esse período, coisa de mais ou menos uns 10 dias, eu passo pela cozinha, vejo minha avó comendo, almoçando, 10h30 da manhã, 10h30 da manhã ela almoçando. Aí eu falei para ela, vó, tá almoçando cedo assim? Aí ela falou, foi seu avô que morreu, não fui eu não. Pronto. Aí eu falei pro meu pai, a emoção já passou. E aí já esqueceu esse negócio de vender apartamento, né? É isso. As piores decisões que a gente toma na vida, toma firmado em emoções. A pior decisão que a gente toma na vida, toma firmada em emoções. Então, Pedro estava muito emocionado. Claro, meu mestre vai morrer, eu vou morrer com ele. Ou talvez eu morra até no lugar dele. E Jesus traz Pedro e coloca os pezinhos de Pedro no chão e diz, olha, não é assim não. Aqui o ritmo da dança é outro. E Pedro viu isso lá na frente. Então às vezes o que joga a gente num buraco de frustração é que a gente fez um monte de planos em cima de emoção, em cima de sentimentos, em cima de coisas instáveis. E a realidade não é definida pelas nossas emoções. A realidade não é definida pelos nossos humores. Então vejam, seguia Jesus de longe, isso é um problema. A gente se mete em muita furada quando segue Jesus de longe, toma muita decisão errada quando segue Jesus de longe, não conhece a sua palavra, está só envolvido na igreja em termos institucionais. Eu estou na igreja, mas não está com Cristo. Isso é um problema. Não conhecer a palavra de Cristo, não conhecer os ensinos de Cristo é problema para tomar decisões corretas. Segundo, o que aconteceu com Pedro é que ele tinha chama para o lado de fora, mas não tinha chama para o lado de dentro. E não adianta a chama estar queimando do lado de fora, é preciso que a chama esteja queimando do lado de dentro. A presença do Senhor dentro da gente nos orientando, o Espírito Santo dentro de nós e a nossa comunhão com Ele, para que a gente evite cair em buracos de frustrações e de fracassos. Terceiro, a gente não pode tomar decisões em cima de emoções e sentimentos. Essas coisas são volúveis, essas coisas são instáveis. A gente está bem-humorado um dia, está mal-humorado no outro. A gente não pode depender das nossas emoções. Senão a gente acaba num buraco de frustração e de fracasso também. E em quarto lugar, o processo de fracasso de Pedro
aconteceu porque ele não deu a devida atenção que devia dar à palavra de Cristo. Quando Cristo lá atrás, ele foi lembrar depois. Foi lembrar depois, só que depois não tinha mais jeito, já tinha acontecido. Aí só restou para ele chorar. Tá certo. Eu lembro depois que eu fiz a bobagem, depois que eu fiz a besteira, depois que eu dei com a cara na porta, depois que eu estraguei tudo, aí é que eu vou lembrar. Aí não adianta. O que resta é chorar. O leite está derramado. E foi o que aconteceu. Pedro fez a única coisa que restava para ele fazer: chorar. E chorar amargamente, porque já tinha feito a bobagem. E há certas bobagens e besteiras que a gente faz na vida que não tem jeito, as marcas ficam para o resto da vida. Você conserta até uma coisa ou outra, mas as marcas ficam para o resto da vida. Por isso que ele chorou amargamente, porque onde no mundo o evangelho for pregado e Pedro for mencionado, vocês acham que vão lembrar só de que Pedro era o primeiro nome da lista apostólica? Não. Vão lembrar logo do quê? Negou Jesus 3 vezes. É isso que iam lembrar. E é isso que lembram até hoje. Fala de Pedro. Pregou no dia de Pentecostes. Se converteram 3.000. É disso que lembram? Lembram sim. Mas logo em seguida, esse foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E aí ele serve de exemplo, como eu estou usando hoje. Como eu estou usando hoje. Porque há certas bobagens que a gente faz na vida que não consegue apagar mais. Fica lá marcado. A gente até conserta, até dá um jeito, mas ficam marcas para toda a posteridade. Por isso ele chorou. Porque só restava para ele chorar. Mas ele devia ter ouvido antes. Porque antes Jesus já tinha avisado. Antes de acontecer, Jesus já tinha dito. E não era uma palavra determinista, não existem palavras deterministas que inibam nosso livre-arbítrio na Escritura. Jesus não fez uma maldição sobre Pedro, dizendo: você vai me trair, não tem jeito de... Não, foi uma advertência. Pedro podia ter invertido tudo isso aí. Como aconteceu com Nínive. Você quer um exemplo mais claro do que com Nínive? Deus já tinha resolvido destruir Nínive. E aí mandou Jonas lá para anunciar isso. E olha que Jonas batalhou contra, não quis, porque ele queria mais ver o circo pegar fogo. Jonas queria ver aqueles ninivitas todos ardendo no fogo. Odiava aquela gente. Odiava aquela gente. Jonas era um racista, Jonas era um xenófobo. Jonas era provavelmente eleitor de um aí que dá muito em moda hoje para ser próximo candidato. Com certeza votaria nele. Com todo o discurso de ódio e de xenofobia. Mas Deus não partilha dos nossos discursos de ódio e de xenofobia. Deus não partilha disso. E aí voltou atrás, o texto diz exatamente: Deus se arrependeu do que ia fazer com Nínive. Quer dizer, Deus voltou atrás. Deus voltou atrás. A mesma coisa foi com Caim. Deus avisou antes. Quando Caim mostrou a oferta dele a Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, vocês se lembram do diálogo de Deus com Caim? Avisou sim, disse: olha, esse ódio vai levar você a uma grande coisa muito ruim. Mas tire esse ódio do coração. Deus advertiu Caim, avisou Caim. Ele podia ter mudado toda a história, se tivesse ouvido. Precisava ter ouvido. Pedro foi parar naquele buraco de frustração e fracasso porque não ouviu o que Jesus disse. Jesus não fez uma sentença determinista. Jesus fez uma advertência. Olha, Pedro, se você for com essa emoção, com esse estímulo, com essa visão, vai acabar lá.
não vai morrer por mim, pelo contrário, você vai me negar 3 vezes. Só que Pedro não ouviu antes, ele lembrou depois, e aí depois que já tinha negado, e como eu disse a vocês, não foi uma coisa, vejam bem, não foi um erro, não foi um tropeço. Pedro não tropeçou, ele fez uma vez, passou um tempo, fez de novo, passou um tempo e fez outra vez. Não foi um tropeço, não estava andando descuidado e caiu, não. Foi consciente, foi uma decisão. Eu quero negar, eu vou negar. Então ele devia ter se lembrado antes. A advertência foi dada antes. Mas não ouviu. Então está aqui descrito o processo da frustração e do fracasso de Pedro. Seguia Jesus de longe. Quem segue de longe está mais propenso a fazer bobagem na vida do que quem segue de perto. Segundo, chama e fogo era só para o lado de fora. Era o showzinho que ele assistia. Mas não tinha chama e fogo para o lado de dentro. E isso é uma coisa séria que faz com que a gente vá parar no buraco que muitas vezes a gente vai falar. Terceiro, ele se baseou muito nas suas emoções e nos seus sentimentos para dizer o que ia fazer. E planos a gente não faz só com emoções e sentimentos. Também a gente para lá no buraco do fracasso. As escolhas sérias da vida a gente não faz em cima de emoções e sentimentos. Eu posso estar apaixonado pela pessoa errada. O fato de eu estar apaixonado por alguém não quer dizer que aquela pessoa seja certa, não. Eu posso estar apaixonado pela pessoa errada e isso quer dizer que eu vou casar com a pessoa errada. Esse negócio, o que diz seu coração? Meu coração, na maioria das vezes, só diz bobagem. E o seu também, pode ter certeza disso. Então não é em cima de sentimentos e emoções que a gente toma as decisões mais sérias da vida ou vai parar num buraco de frustração. E quarto, ele não ouviu o que Jesus disse antes. E aí, porque não ouviu o que disse antes, só foi lembrar depois, o leite já estava derramado e ele só podia chorar como chorou amargamente. Mas a história não acaba aqui. Esse foi só o processo do fracasso e o processo da frustração. Deus foi trabalhar no coração de Pedro, Jesus foi trabalhar no coração de Pedro, porque como eu disse a vocês no início, mais importante do que viver é retomar a vida. Mais importante do que começar é recomeçar. Mais importante do que tentar é tentar de novo. E mais importante do que seguir é prosseguir. É insistir na caminhada. E agora, o Senhor Jesus vai trabalhar no coração de Pedro e vai fazer de uma maneira muito especial para trazer Pedro para a caminhada de novo. Só que esse é um assunto que estará para o culto da noite, quando a gente vai ver como foi que Pedro trouxe, como foi que Jesus trouxe Pedro do seu fracasso, da sua frustração e recuperou Pedro e fez a terapia da retomada de Pedro. Se você quiser saber como foi isso, não perca o próximo capítulo no culto da noite, para que a gente descubra junto com Jesus como é que Jesus trabalhou isso. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando este cântico que está em nossa ordem de culto e que nos lembra que o Senhor é o soberano sobre todas as coisas, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele trabalha conosco, Ele opera em nossos corações e Ele nos conduz. Vamos cantar.